Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil e nós estamos começando uma nova temporada. Você já sabe, né? Aqui no Bíblia Fácil a gente estuda a palavra de Deus de maneira calma, sem muita complicação, para você perceber que não é tão difícil assim compreender a palavra de Deus. E essa nova temporada tem como tema geral crenças populares, porque a nossa proposta é pegar aqui crenças que estão no senso comum e compará-las com a Bíblia, ver o que é que a Bíblia diz, se elas estão certas, erradas. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre a Bíblia, né? Tem duas palavrinhas que se usa para a Bíblia aí, que a gente precisa compreender: inerrante ou infalível. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então fica aí que você vai compreender melhor. E nós estamos com uma nova temporada e novos convidados, né? E como sempre, eu vou apresentar para vocês as pessoas que estarão juntas com você e comigo estudando a Bíblia ao longo desses próximos 3 meses, dessas próximas 15 semanas, né? E você que me assiste que já sabe que eu sou ruim de nome, né? Então eu vou avisar para vocês já aqui, se eu trocar seu nome, você pode me corrigir no ar, tá bom? Não, meu nome não é esse, é o outro lá, porque às vezes eu confundo os nomes aqui, mas a diretora também me ajuda no ponto. Mas vamos lá, vamos apresentar aqui, vamos começar pelo Edmilson. Edmilson, tudo bem? Pode pegar o microfone aí. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. De onde você vem? Onde você mora? Sou de Praia Grande, litoral de São Paulo. Muito bem. Sou casado, tenho 5 filhas mulheres. 5 filhas? 5 filhas. Então tem 6 mulheres mandando em você em casa? Com a mulher. Complicado. Eu sou membro do Ministério Assembleia de Deus, Nova Aliança. Legal. Sou presbítero lá. Sim. E trabalho como marceneiro, na área de marcenaria, fabricação de móveis. Seja bem-vindo, Edmilson. É muito bom ter você aqui, viu? Deus abençoe você. Ao lado dele nós temos o Moisés. Moisés, tudo bem? De onde você vem, Moisés? Olá, pastor, tudo bem? Eu venho do Rio de Janeiro, capital, tenho 39 anos, sou enfermeiro e trabalho na Central Estadual de Transplantes do Estado. Legal, Moisés. Seja bem-vindo, viu? A gente vai poder se conhecer mais aos poucos, assim, a gente vai ficando menos tenso também ao longo do tempo. Ao lado do Moisés tem, deixa eu ver se eu acerto o nome, tem a Vanessa, né, que na sequência aqui. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Me fala de onde você vem, o que você faz lá na sua cidade. Pastor, bom dia. Eu venho de Cuiabá, Mato Grosso, trabalho no ramo do agronegócio como coordenadora de logística. Legal, seja bem-vinda, tá? E todas as temporadas, pelo menos as últimas, a gente tem um casal, né? Um casal, para ficar mais romântico o nosso Bíblia Fácil. E ao lado da Vanessa, nós temos o Guilherme, que eu já adianto é o esposo da Vanessa. Mas, Guilherme, se apresenta aí, diz o que você faz lá em Cuiabá. Olá, pastor. Eu, como o senhor disse, né, meu nome é Guilherme, sim, eu moro em Cuiabá, capital ali de Mato Grosso, sou advogado e, como o senhor também falou, sou casado com a Vanessa, nós estamos aí há 5 anos, 5 meses, melhor dizendo, né? 5 meses casado? Uhum. Ai, que legal, 5 meses recente. casado, recém. Tá bom, seja bem-vindo, Guilherme, tá bom? Bem, aqui na frente, me ajuda aí, diretora, que tá meio embaralhado aqui. Elizabeth, tá bom? Aqui a Rosana. Elizabeth aqui. Rosana, tudo bem, Rosana? Seja bem-vinda, me fala de onde você vem. Tudo bem, pastor. Meu nome é Rosana, venho de Osasco, né? São Paulo, é aqui pertinho. Sim. No momento sou dona de casa, né? Já estou aposentada. Pois é, eu estava conversando com a Rosana que ela se aposentou jovem, né? Então ainda dá para viajar muito ainda. Para curtir os 4 netos que eu tenho. Tem 4 netos? Tenho os 4 legal, netos. Legal. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigada. E a Elizabeth, que vem de um lugar muito especial para mim. Se apresente aí, Elizabeth. Chamo Elizabeth e sou do Rio de Janeiro e estou morando no Ceará, mais precisamente num lugarzinho pertinho de Fortaleza, que é Eusébio. Eusébio, conheço muito. Lá ali é a minha região. É a região maravilhosa, maravilhosa. praias lindíssimas. Uhum. E, pastor, eu gostaria muito de agradecer, primeiramente a Deus, Sim, por estar aqui nesse programa maravilhoso, onde vem somar, conhecer irmãos encantadores aqui, ter o conhecimento repassado pelo irmão, e agradecer a Deus e agradecer a TV Novo Tempo e, principalmente, os Anjos da Esperança. muito obrigado. Nos possibilita vivenciar esse momento assim fantástico. Muito obrigado pelas suas palavras. Agradecer aos anjos é essencial, né? Porque eles que nos dão a condição de estar aqui. Obrigado, Elizabeth, pela sua presença. Agora tenho a Silmara. Silmara, seja bem-vinda. De onde você vem, Silmara?
Oi, pastor, tudo bem? Eu sou a Silmara de Praia Grande. Estou há um mês lá, mas eu sou de São Paulo. Eu sou influencer digital cristã, amo estudar a Bíblia e estou me formando em terapia emocional e comportamental. E eu também gostaria de agradecer pelo convite para estar participando dessa temporada. Muito bem, se você quiser deixar o seu arroba aí para o pessoal seguir você, pode deixar. Eu tenho o perfil cristão, onde eu estudo a Bíblia, e o pessoal. Vou deixar o cristão, que vocês depois me acham no pessoal. É Filha Escolhida Oficial. Filha Escolhida Oficial. Tudo junto. Ok, muito bem. Seja bem-vinda, tá bom? E agora, por último, Júnior. Júnior, fala aí pra gente de onde você vem. Seja bem-vindo também. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Eu estou vindo de Goiânia, Goiás, né? Eu sou pastor também. A nossa igreja fica ali em Abadia de Goiás, Assembleia de Deus, Ministérios Vivendo os Milagres. E eu trabalho com eletrônica também, né? Uhum. E é muito bom estar aqui. Vocês são muito queridos por nós também. Vocês também são muito queridos por nós. Eu queria, né, também mandar um grande abraço para minha esposa, pastora Tânia de Souza, e meus 2 filhos, Lucas e Caleb. Tá bom. Esse é esperto, já mandou no primeiro programa, que é para pagar a dívida, né? Não ficar cobrando, já mandei no primeiro programa. Gente, sejam muito bem-vindos, é bom ter vocês aqui. Nós somos todos irmãos aqui em Cristo e é bom a gente estudar a Bíblia juntos, né? Você também de casa é bem-vindo, bem-vinda aqui para a gente estudar a Palavra de Deus. E se você um dia quer participar aqui do nosso cenário, quer participar do Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo, é muito fácil. Você vai entrar no link novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Lá você vai preencher um cadastro e aí depois, se Deus permitir, você vai receber o contato da nossa equipe e a gente vai ajudar no processo para você vir gravar aqui com a gente, tá bom? Então, novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Muito bem, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje, o nosso primeiro estudo dessa temporada, a temporada Crenças Populares, e o nosso tema de hoje é Bíblia inerrante ou infalível. E sempre que a gente vai estudar a Bíblia, nós precisamos orar antes, porque a Bíblia é um livro especial. A Bíblia é um livro que não é para ser apenas lido. A Bíblia é um livro para ser estudado, compreendido. E esse é um livro que está acima de qualquer outro livro. E para estudá-lo, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa entender aquilo que Deus quer que a gente entenda. Então, se você puder, feche seus olhos. Em casa também, se puder, feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Bíblia. Nós vamos agora estudar a respeito da Tua Palavra. E nós queremos, Senhor Deus, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu sempre gosto de começar os nossos estudos falando sobre a Bíblia. Por quê? Porque se nós desconsiderarmos o que esse livro significa, o que esse livro é, não há sentido no estudo da Bíblia. Não há sentido no cristianismo. Se a Bíblia não for a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, se esse livro não for a única autoridade sobre a nossa vida espiritual, não existe sentido para a nossa vida cristã. Todos nós aqui somos cristãos, participamos de algum tipo de movimento religioso, talvez você de casa também, mas deixa eu te dizer uma coisa, só tem sentido a vida cristã se a Bíblia for considerada a palavra de Deus. Ela não aqui não contém a palavra de Deus, entende? Porque algumas pessoas acham que na Bíblia contém a palavra de Deus. Se for assim, a gente vai ter que definir o que é e o que não é palavra de Deus aqui. E não é assim que a Bíblia fala sobre ela mesma, nós vamos ver hoje. A Bíblia é a palavra de Deus do primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse. E eu quero combinar uma coisa com vocês e uma coisa com você de casa. Se eu falar alguma coisa aqui sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre doutrinas, que não estiver na Bíblia, por favor, não acreditem em mim. Você de casa também. Se eu fizer alguma afirmação aqui sobre coisas espirituais que não estiver na Bíblia, não acredite em mim. E a gente precisa ter a vida cristã pautada desse jeito. A gente segue a vida cristã a partir do que a Bíblia diz.
E se a Bíblia não diz nada, ou se a Bíblia diz contrário do que a gente crê, qual é a nossa atitude? É ir para a Bíblia, porque essa é a única segurança que a gente tem quando a gente está falando de espiritualidade. Muito bem, existem diversas concepções sobre a Bíblia. Você que é de igreja, vocês que são líderes de igreja, por exemplo, vocês já devem ter ouvido várias concepções sobre a Bíblia, né? Alguns dizem que a Bíblia é apenas um livro antigo. É um livro que foi escrito há muito tempo, faz parte da literatura mundial, mas não passa de um livro antigo. E geralmente as pessoas que falam isso querem desqualificar o texto bíblico, né? Não, esse é só um livro antigo, não tem muita coisa a ver comigo. Outras pessoas querem dizer que a Bíblia é um livro judeu para os judeus. E isso aqui especialmente sobre o Antigo Testamento, né? Alguns dizem assim, não, o Antigo Testamento foi escrito para os judeus. E a gente precisa analisar isso, se isso é verdade ou não. Mas é uma concepção que existe por aí, né? Um livro judeu para os judeus. E eu lembro aqui já de um versículo que está em Gênesis 12, quando Deus está chamando Abraão, ele diz assim, que nele, em Abraão, seriam benditas quem? Todas as famílias da terra. Então, o ministério que Deus começou com Abraão, mas que já tinha começado com Moisés, enfim, o ministério do Antigo Testamento é um ministério para todas as famílias da terra, não só para um povo específico, né? Então, essa é uma concepção também que as pessoas têm nas crenças populares aí. Outros dizem que a Bíblia é um livro manipulado, né? Já me confrontaram, eu estudei em universidades públicas, estudo ainda na universidade pública, e de vez em quando você ouve assim, mas quem garante que o que está escrito aí nesse livro aqui, que você tem na mão agora, é a mesma coisa que foi escrita lá pelos autores bíblicos, né? A gente chama os autógrafos, que são os originais da Bíblia. Quem garante? Né? A gente vai ver aqui que existem sim formas da gente ter certeza de que esse livro que nós temos nas mãos hoje é o livro que foi escrito lá pelos apóstolos, que não é um livro manipulado. Bem, outros dizem assim, é um livro com alguma sabedoria, mas não é a palavra de Deus. Um livro com alguma sabedoria. Assim, a gente pode tirar lições da Bíblia, assim, mas não é uma autoridade para a gente seguir. É uma concepção que eles têm. E outros creem que é um livro inspirado por Deus, que é a palavra de Deus. Esta é a minha crença. Eu acho que é de vocês também. A de você de casa, talvez. Eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus e que ela é a palavra de Deus. E sendo assim, ela tem autoridade sobre a nossa vida. E talvez você de casa não tenha muito conhecimento da Bíblia, mas queira se aprofundar no texto bíblico. Então eu tenho uma ajuda para você, tá bom? Vou pegar aqui, ó, na mesinha, o Guia de Estudos À Procura da Verdade. Onde eu mostro? Vou mostrar aqui na 1. Olha, o Guia de Estudos À Procura da Verdade, ele foi preparado pela Escola Bíblica da Novo Tempo. Esse aqui eu tive o privilégio de escrever. Ele foi preparado pela Escola Bíblica da Novo Tempo para que você possa se aprofundar no texto bíblico. Aqui nós temos várias lições, são 16 lições, são 18 lições para a gente estudar a palavra de Deus. Aqui tem vários temas, como o tema da morte, o tema da salvação, o tema da volta de Jesus. São vários temas para você descobrir o que a Bíblia diz sobre cada uma dessas temáticas. E como é que você faz para ter esse guia de estudos da Bíblia? É muito simples. Você pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vai ter uma equipe de prontidão para atender você. E você também vai poder entrar no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Você vai poder lá encontrar a capa dessa revista aqui. Clica nela, vai ter que preencher um breve cadastro para a gente poder enviar para sua casa. E aí é só esperar que chega na sua casa sem custo algum. Também tem esse WhatsApp que está aparecendo aqui. Você pode mandar uma mensagem para ele e nós vamos te dar as instruções para que nós possamos enviar para a sua casa esse guia de estudos. Quanto custa? Bem, ele tem um custo, mas não é você que vai pagar. Nós temos um grupo muito especial, os Anjos da Esperança, que pagam a confecção
e o envio para a sua casa. Pode acreditar, você só precisa pedir. E eu quero aproveitar e agradecer aos anjos. Nós estamos no final do mês de agosto, foi um mês de doações, e eu quero agradecer a você que fez a sua doação especial. Graças a você, Anjo da Esperança, nós podemos enviar esse guia de estudos para a casa das pessoas que pedem, tá bom? Mas vamos lá, então a gente vai retomar aqui o nosso estudo sobre a Bíblia. Vamos lá. Quem tem razão nessa história toda? Veja, a Bíblia é um livro só de sabedoria, é um livro sagrado, é um livro antigo. Veja, quem vai falar sobre a Bíblia é a própria Bíblia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar a Bíblia se explicar ao longo dessas 15 semanas, tá bom? A Bíblia vai falando a respeito dela mesma, tá? E entre aqueles que acreditam na Bíblia, como a palavra de Deus, tem duas palavrinhas que às vezes causam uma confusão. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível ou ela é as duas coisas? Vamos lá, eu vou dar a resposta logo, porque depois a gente vai para alguns textos bíblicos. Nós, como cristãos conservadores, nós não cremos na inerrância da Bíblia. E aí você se assustou já, peraí. Você de casa está me assistindo dizendo assim, mas como assim, pastor? Que heresia é essa? Será que a gente crê que a Bíblia erra? Calma, deixa eu te explicar. É o seguinte, no século XVIII, quando surgiu ali o iluminismo, surgiu uma corrente teológica que a gente chama de liberalismo teológico. E o que é o liberalismo teológico? É uma corrente teológica que olha para a Bíblia e quer arrancar da Bíblia todo tipo de sobrenaturalidade. Os liberais do século XVIII e aqueles que se seguiram depois deles, olham para a Bíblia e dizem assim, não, os milagres não aconteceram. Não, esse negócio de ressurreição não acontece. Ou seja, eles querem ficar com a Bíblia apenas com aquilo que pode ser provado cientificamente, que pode ser testado em laboratório, que pode ser comprovado por documentos, e aí eles querem ficar só com isso, os liberais. Houve uma reação a esse liberalismo no século XVIII. E a reação, esse é um extremo, né? O liberalismo é um extremo. A reação a esse liberalismo foi para o outro extremo, que é o que a gente chama de inerrância. Eles disseram assim, não, a Bíblia, cada palavra da Bíblia foi ditada por Deus, esses inerrantes dizem. E, portanto, não tem como ter nenhum erro na Bíblia, nenhuma inconsistência na Bíblia. Só que a gente tem um problema se a gente vai para esse outro extremo. Por quê? Vou trazer aqui dois textos para vocês, olha. 1 Coríntios 10, 8 diz assim, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Paulo está fazendo uma referência a um episódio do Antigo Testamento, que está lá em Números 25, 9. E lá diz assim, os que morreram da praga foram 24 mil. Paulo falou 23 e lá em Números tem 24. Tem uma inconsistência aqui, né? Números diferentes. O que pode ter acontecido aqui? Paulo estava recitando de cabeça. E, queridos, como é que a Bíblia foi feita? Os profetas receberam a inspiração divina e eles registraram com as suas palavras. É por isso que você tem na Bíblia livros complexos na sua linguagem, como é, por exemplo, João, Lucas. Né? Quando você pega o grego de Lucas, é um grego sofisticado. Por quê? Porque Lucas era um médico, era um cara estudado. Você pega, por exemplo, um livro como o de Oséias, Oséias era um homem simples. Então, você tem um hebraico mais simples. Né? Então, Deus inspirou o pensamento, ele colocou a ideia na cabeça do profeta, mas o profeta escreveu a partir das suas próprias palavras. Por isso que a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Então, Paulo aqui estava recitando de cabeça o episódio e ele confundiu 23 com 24 mil. Então, nesse caso, houve, entre aspas, um erro. Mas aí eu pergunto para vocês, a mensagem teológica que Paulo estava passando aqui ficou prejudicada por causa desses 1000 a menos? Não. Ou seja, a Bíblia que não foi inerrante, mas ela foi infalível. Vocês conseguem entender? Outro exemplo. Aqui em Levíticos 11, quando a Bíblia está falando sobre as aves que não devem ser comidas, ela coloca entre as aves o morcego. Bem, se um biólogo olha um negócio desse, ele vai dizer assim, epa, calma,
Morcego não é ave, morcego é mamífero, né? Aí você vê uma inconsistência aqui. Só que a gente tem que pensar o seguinte: de quando é a classificação entre mamíferos, quem não é mamífero, que ave, essas coisas todas? Essa classificação é recente, né, do ponto de vista histórico. É do século XIX, né, começaram a fazer essas diferenciações. Então, quando a Bíblia fala de morcego, é porque Moisés, na cabeça dele, lembre-se, a ciência não estava com o desenvolvimento que tem hoje. Ele olhou para um morcego voando, ele disse: é o quê? É um pássaro. Voou é pássaro. Então, aqui há uma certa inconsistência nessa informação, mas a mensagem teológica por trás dessa inconsistência continua infalível. Então, os cristãos conservadores não creem na inerrância da Bíblia, como falavam lá em reação ao liberalismo do século XVIII. Porque a gente tem vários desses episódios assim, que citam um número que está inconsistente com outro texto da Bíblia, mas a Bíblia, ela continua sendo infalível. Então vamos lá, vamos revisar para você entender. Nós, como cristãos conservadores, que cremos na Bíblia como a palavra de Deus, não cremos na inerrância da Bíblia, nós cremos na infalibilidade da Bíblia, ok? Então, essa crença popular aqui, a gente já começa desconstruindo ela, mas é importante a gente entender o que a Bíblia diz sobre ela mesma, ok? O que a Bíblia diz sobre ela mesma, porque isso vai nos ajudar a entender a grandiosidade desse texto. Então, vamos começar? João, capítulo 17, versículo 17. Se você puder, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí também. Em casa, vou te dar uma sugestão. Tenha a sua Bíblia do lado, né? Tem um caderninho de anotações para você ir copiando alguma coisa que vem na sua mente, uma dúvida talvez, ou uma ideia que te veio, você ouviu Deus falando com você através do texto bíblico, você vai copiando ali. E também para você conferir se o que eu estou lendo na Bíblia está realmente na Bíblia, tá bom? Eu vou colocar os textos na tela também, mas é importantíssimo que você abra a sua Bíblia. Então, esse primeiro texto, João 17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso aqui é um trecho da oração de Jesus, da oração que Jesus estava fazendo, falando com o Pai. E quando Jesus está falando com o Pai, ele diz: Pai, santifica esse povo. E aí, como é que esse povo vai ser santificado? É santificado na palavra, na verdade. E o que é a verdade? A palavra. Aqui tem uma coisa, amigos, que é essencial para nosso estudo da Bíblia, para você de casa também. Não existe santificação sem estudo da palavra. Amigos, no cristianismo, o que vale não é o que a gente sente. O que vale não é o que a gente acha. No cristianismo, o que vale é o que está escrito. Por quê? Porque se a gente começa um cristianismo a partir do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto, onde é que isso vai acabar? Nós teríamos quase 10 cristianismos diferentes, né? Porque se é o que eu acho, o que eu sinto, eu acho que isso aqui é legal, eu acho que aquilo não é legal. Um dia eu estava conversando com alguém sobre uma doutrina bíblica e a pessoa disse assim: mas Deus me revelou que não é mais assim. Eu estava mostrando na Bíblia uma doutrina e Deus me revelou que não é mais assim. Eu fiquei, mas como Deus revelou uma coisa para você contrária do que Ele já tinha revelado para o profeta? Então a gente tem que ter cuidado. Só existe santificação se isso partir da palavra. Por isso que eu pedi para vocês, não acreditarem se eu não mostrar na Bíblia. Tem que ser na Bíblia. Vamos para outro texto? Efésios 6,17. Diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui Paulo está dizendo que a espada do Espírito, ou seja, aquilo que nós usamos para guerrear espiritualmente é o quê? A Bíblia. Essa expressão espada do Espírito, ela é muito importante. Porque a espada, no contexto paulino aqui, no contexto romano ali, né, da cidade de Éfeso, a espada era um instrumento de guerra, um instrumento de proteção, mas também um instrumento de ataque, né? Seria o equivalente hoje
a arma que o policial usa, por exemplo, que ele usa para se defender, mas ele usa também para atacar um bandido que precisa ser neutralizado. Muito bem, essa espada do Espírito é a palavra de Deus, ou seja, o que a gente usa para a gente se defender espiritualmente? A Bíblia. O que a gente usa para a gente, entre aspas, atacar espiritualmente ou combater espiritualmente? A Bíblia. Lembra de Jesus lá em Mateus capítulo 4, quando ele está na tentação no deserto? Como foi que ele se defendeu do diabo? Ele disse, está escrito. 4 vezes. Está escrito. Jesus, que era Deus encarnado, ele poderia ter usado qualquer palavra, porque qualquer palavra dele seria autoridade. Mas o que foi que Jesus fez? Para se defender, ele usou a Bíblia. Ele citou 4 textos do Antigo Testamento, mostrando para nós que quando a gente quer se defender espiritualmente, tem que ser pela Bíblia. E quando a gente quer enfrentar o diabo espiritualmente, tem que ser pela Bíblia. Muito bem. A Bíblia, deixa eu dar alguns dados para vocês. A Bíblia foi escrita por 40 autores, num espaço de aproximadamente 1.600 anos, começando com Moisés e terminando com João. O último escritor bíblico foi João, né? O último livro da Bíblia a ser escrito os últimos livros, né, foram as cartas de João. Alguns teólogos ficam ainda discutindo se foi o Evangelho de João ou as cartas de João, mas eu creio que foram as cartas de João porque faz mais sentido, porque nas cartas ele vai retomando assuntos do Evangelho. Então, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Jó, que foi escrito por Moisés, naquele primeiro período de 40, aquele segundo período de 40 anos da vida dele que ele estava no deserto. Depois ele escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Jó. E o último a ser escrito foi a carta de João, a terceira carta de João, pelo apóstolo João. No período de 1.600 anos. Então, começa lá perto do ano 1000 a.C. e vai até o ano 96 da era cristã, mais ou menos, né? Ou antes do ano 1000 a.C., e vai até o ano 96 da era cristã, aproximadamente, então esse período. E a maioria desses escritores bíblicos nunca se conheceram. E a Bíblia tem uma coerência extraordinária. Você já parou para pensar? Imagina que nós aqui, nós 9 aqui, nós vamos escrever um livro. Então, cada um vai escrever um capítulo desse livro, uma história. Então, a gente diz assim, a história é a história da Maria. Cada um vai escrever um capítulo da história da Maria, mas a gente não conversa, não combina nada. Qual é a probabilidade de que sejam 9 capítulos que não tem nada a ver um com o outro? Muito grande, não é? Mas esses homens que escreveram a Bíblia, que esses profetas, muitos deles não se conheceram e a Bíblia tem uma coerência tremenda, o que mostra também a inspiração do texto bíblico. Tem muito mais coisas para a gente falar sobre a Bíblia, mas a gente vai dar um rápido intervalo aqui para você dar aquela respirada, mas não sai daí, porque o Bíblia Fácil volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil nesse primeiro episódio da nova temporada Crenças Populares. Estamos estudando a respeito da Bíblia nesse primeiro episódio. E para ajudar você a estudar a Bíblia, eu quero te oferecer esse guia de estudos da Bíblia, A Procura da Verdade. Ele tem vários temas teológicos que você vai poder estudar com calma na sua casa, porque esse material vai para a sua casa sem custo algum. Esse material de qualidade, se você olhar aqui dentro, olha, tem tanta imagem bonita, uma diagramação bem feita, tudo com muito carinho para que você possa receber na sua casa e estudar a Bíblia. E vai para a sua casa sem custo algum, porque os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio. Seu único trabalho é pedir. E você pode pedir através do número 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem do estudo, clica nela e preenche o formulário. Ou através desse WhatsApp que aparece aqui na tela. Essas 3 formas são muito rápidas para você pedir esse guia de estudo da Bíblia. E você pode pedir, não vai chegar boleto junto, não tem nenhum tipo de pegadinha. É de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram. Peça e vai para sua casa, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso guia de estudo, o nosso estudo, né,
O guia de estudo eu já apresentei. Agora vamos continuar nosso estudo. Já vimos aí um panorama geral da Bíblia. Eu acho que eu só não falei que a Bíblia foi escrita em 2 línguas, ou 3 línguas, né? Mas 2 mais abrangentes, que é o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Tem algumas partes em aramaico, mas a maior parte é hebraico e grego. E a gente tem aqui as traduções da Bíblia, né? Existem 2 grandes grupos de tradução da Bíblia, que são as traduções literais e as traduções dinâmicas. As traduções literais têm a Revista e Atualizada, a Revista e Corrigida, e as traduções dinâmicas tem a Nova Versão Internacional, essa que eu estou usando, a nova linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje, e tem também aquelas que são paráfrases, né? Como, por exemplo, a Bíblia, a Mensagem. Cada uma delas tem uma utilidade específica assim, para você poder estudar a Bíblia. Agora a pergunta é, nós podemos confiar na Bíblia? Existe uma ciência chamada crítica textual. Aqueles que passaram aí pelas ciências humanas já devem ter ouvido falar disso. A crítica textual é uma ciência que estuda textos antigos para ver a veracidade daqueles textos, como aqueles textos, se eles são confiáveis ou não. A crítica textual estuda todos os tipos de textos. E existe um ramo da crítica textual que estuda a Bíblia, para ver se a Bíblia realmente é confiável. E essa crítica textual vai nos ajudar a identificar se a palavra de Deus é confiável, através de evidências internas e evidências externas. Esse é o método da crítica textual. Ele avalia evidências internas do texto e evidências externas ao texto e depois julga se o texto é confiável ou não. Então, eu quero trazer a partir de agora 7 razões que derivam da crítica textual para a gente confiar na Bíblia. Eu já te falei lá no começo do programa, eu vou reforçar agora, que nesse programa nós estamos descobrindo ou relembrando por que a gente pode confiar nesse livro. Por que eu estou fazendo isso? Porque as próximas 14 semanas nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos. E a gente precisa entrar nesses assuntos determinados a se submeter à palavra de Deus. Por isso que a gente está gastando um tempo aqui para a gente provar que a Bíblia é confiável, porque na semana que vem a gente já começa com um assunto, uma doutrina bíblica, e nós precisamos estar, eu diria, desarmados. Para ser assim, a Bíblia falou, eu sigo. A Bíblia diz que é certo, eu sigo. A Bíblia diz que é errado, então não faço. Tá bom? Então vamos lá, 7 razões para a gente crer na Bíblia. Primeira razão, o autotestemunho da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre ela mesma? Vamos lá, vamos tentar descobrir. Existem mais de 1.600 ocorrências no Antigo Testamento afirmando que as palavras ali contidas foram ditas por Deus. Então, várias coisas tipo o assim diz o Senhor ou coisas semelhantes, tem mais de 1.600 só no Antigo Testamento. E essa expressão assim diz o Senhor, ela deve estar na nossa cabeça, porque o cristão, ele é guiado pelo assim diz o Senhor. Não é o assim diz o pastor, não é o assim diz o cantor, não é assim diz o influencer, é assim diz o Senhor. Se o Senhor disse, está valendo, não importa o que as outras pessoas dizem. E a gente está vivendo num mundo cada vez mais oposto à Bíblia. Então tem muita gente influente por aí que está dizendo, olha, a Bíblia diz isso, mas não é mais assim. Bem, a gente tem que continuar com o assim diz o Senhor. Aliás, eu falo assim, a gente tem que, se a gente quiser ficar dentro do cristianismo. Porque tem a opção de não ficar dentro do cristianismo também, né? As pessoas são livres para saírem e irem para onde quiserem. Muito bem. Olha as palavras de Davi em 2 Samuel 23, 2. Se você quiser conferir na sua Bíblia, 2 Samuel 23, 2. Eu vou abrir também aqui a minha. São as últimas palavras de Davi. Você encontrou? Você pode ler para a gente? 2 Samuel 23, 2. Pega o microfone, por favor, e lê para a gente. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e as suas palavras estão na minha língua. Olha lá, Davi está atestando aqui que as palavras que ele estava dizendo, as coisas que ele escreveu,
vieram do Espírito Santo. Então, é uma forma de dizer assim diz o Senhor. Segundo Samuel 23:2, a gente acabou de ler. Agora, palavras de Isaías 48, 17 a 19. Esse é um texto mais longo, eu vou ler aqui na tela, mas olha o que Isaías fala sobre a palavra de Deus e a relação dele como profeta. Vou ler Isaías 48, 17 a 19. Diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Vejam os benefícios que o povo teria se tivessem ficado com o assim diz o Senhor. Mas o que aconteceu é que muitas pessoas se desviaram. Mas aqui tem outra dessas 1.600 menções, dizendo assim diz o Senhor. Jeremias também tem algo interessante, em Jeremias 31, 1 a 3. Você de casa aí, você está me acompanhando? Eu estou indo muito rápido, eu vou tentar ir um pouco mais devagar, tá bom? Mas você pode acompanhar depois esse programa no nosso YouTube lá, se você está assistindo ao vivo. Passou alguma coisa, né, no inédito, e passou alguma coisa que você queria ver de novo, lá no youtube.com/Bíblia Fácil, tem o nosso conteúdo também para você assistir quantas vezes quiser. Então, Jeremias 31, 1 a 3 diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. De novo, um assim diz o Senhor. Então, todas as vezes que a gente lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tem que lembrar que o Senhor inspirou. Algumas partes da Bíblia são literalmente o que o Senhor falou. Foram transcritas pelo profeta. Outras são inspiração. E tem diversas formas de inspiração. Por exemplo, Lucas, o evangelista, a inspiração dele veio através da pesquisa. Ele fala no início do seu livro, né? Ele diz assim, eu pesquisei, eu entrevistei e agora vou escrever para Teófilo, que era a pessoa para quem ele estava escrevendo. Então, assim diz o Senhor. Então, primeiro ponto, o que a Bíblia diz sobre ela mesma. A Bíblia se classifica como sendo a palavra de Deus. Segundo ponto, a confiabilidade textual. Vocês sabiam que os escribas foram muito criteriosos ao fazer as cópias do Antigo Testamento? Como é que eles faziam? Eles pegavam um texto, copiavam o texto todo, depois eles contavam o número de letras. Vamos dizer que no original aqui tinha 1000 letras. Ele foi aqui e tinha 999. O que ele fazia? Ele destruía essa aqui e copiava tudo de novo. Essa é uma explicação para a gente não ter os autógrafos, os originais do Antigo Testamento. Por quê? Porque os escribas tinham tanto critério para fazer a cópia, que essa cópia se tornava tão válida quanto o original. Então, havia um cuidado muito grande no Antigo Testamento para que não tivesse nenhum tipo de mudança de uma cópia para o outro. O Novo Testamento também teve um critério muito grande e nós temos hoje cerca de 5.000 pedaços ou cópias inteiras dos livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, essas evidências arqueológicas, essas evidências textuais, nos dão a confiabilidade de que o texto bíblico é realmente muito confiável. Como eu disse para vocês, mais de 5.000 manuscritos de alguma parte ou de todo o Novo Testamento. Pra vocês terem ideia, os textos antigos que mais se aproximam da Bíblia em números de manuscritos não chegam a um décimo desse número aí do Novo Testamento. O Novo Testamento é o documento antigo mais bem documentado da história da humanidade.
Então, os críticos textuais não têm dúvidas de que a Bíblia que nós temos hoje é aquela que foi escrita pelos profetas. E em 1947, não sei se vocês lembram, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto. Já ouviram falar disso, né? E aí, exatamente, quando descobriram aqueles manuscritos do Mar Morto, lá na região de Qumran, os críticos disseram assim, agora nós vamos provar que a Bíblia que nós temos hoje foi adulterada, porque os escritos eram de mais ou menos 100 a.C. Só que quando começaram a ler os manuscritos, começaram a perceber que eram 98% iguais ao que nós temos hoje. Esses 2% eram letras que não eram legíveis, alguma coisa que não dá para entender. Então, os críticos tiveram que ficar calados, porque a Bíblia, que chegou nas nossas mãos, foi preservada pelo Espírito Santo. Guilherme, pode falar. Pastor, por que alguns falam sobre os livros apócrifos? O senhor poderia explicar para nós? Sim, claro. Por que alguns eles não foram, né, não fazem parte da Bíblia que nós temos hoje? Os livros apócrifos, eles foram adicionados após o cânon ser fechado. Mais ou menos no segundo século depois de Cristo, nós tivemos o cânon bíblico sendo fechado. Os apócrifos, eles foram livros enxertados. E por que a gente não aceita como inspirados? Porque os livros apócrifos, eles contradizem a Bíblia. Por exemplo, tem um livro apócrifo chamado de Enoque, o livro de Enoque. Lá ele fala de vivos conversando com mortos. Então, ele contradiz a Bíblia. Outros livros apócrifos contradizem outras doutrinas do texto bíblico. E a própria cristandade do século II, século III, resolveu rejeitar esses livros. Então, eles são livros importantes do ponto de vista histórico. Por exemplo, os livros de Macabeus, que são 2 livros apócrifos. Eles são importantíssimos para a gente entender a guerra que aconteceu lá naquele tempo, no tempo intertestamentário. Mas eles não são inspirados porque eles acabam contradizendo algumas coisas do texto bíblico. Então, os apócrifos, eles são bons livros históricos, mas não inspirados por Deus para entrar no cânon. Tudo bem, vamos para frente aqui. E as histórias do Novo Testamento não poderiam ser inventadas pelos apóstolos? Eu quero fazer essa pergunta aqui, olha, a pergunta desse livro, por que confiar na Bíblia? Olha, por que os discípulos descreveriam a si mesmos de forma desfavorável? Por exemplo, a negação de Pedro, a lentidão para entender os ensinamentos de Jesus, a falta de fé. Na Bíblia a gente está cheio de histórias que falam de defeitos dos apóstolos. Ora, quem vai inventar uma história, coloca a si mesmo como o herói da história, né? Mas ali estão cheios de os defeitos dos apóstolos, o que nos mostra que eles escreveram com sinceridade. Olha, por que o Novo Testamento fala tanto sobre o custo de seguir a Jesus? Se era uma invenção, eles tinham que ter colocado só benefícios ao seguir a Jesus, porque seria uma peça publicitária. Mas aquilo era a palavra de Deus que estava sendo escrita e eles escreveram tudo o que tinha que ser escrito. Depois de tanto sofrimento, os discípulos certamente teriam desistido se tudo não passasse de uma fraude. E aqui é uma coisa interessante. Veja, a gente mente enquanto está ganhando alguma coisa com isso. Mas o que foi que os discípulos ganharam por essa que seria uma mentira? Bem, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi jogado num caldeirão de óleo fervente, os outros discípulos todos foram martirizados. Bem, como é que uma pessoa iria sustentar uma mentira para sofrer essas coisas? Na hora que o negócio apertasse, eles dizem, não, a gente inventou tudo. Mas eles não fizeram isso porque eles sabiam que era verdade. Ok? Olha o que o John Stott fala, esse é um grande teólogo. O que é mais evidente nos evangelhos e no livro de Atos é a sinceridade dos apóstolos. Você pode achar que eles foram enganados, mas não que pretendiam enganar. Hipócritas e mártires não são feitos da mesma massa. Ou seja, o cara não vai morrer por aquilo que ele sabe que é mentira. Terceira questão. Você quer falar? Pode falar, pega o microfone, pode falar. Pastor, eu tenho uma dúvida a respeito da Reforma Protestante e dos livros da Igreja Católica e dos livros que nós usamos. A Igreja Católica ela tem alguns livros a mais, uns 10 ou 12. O senhor, inclusive, citou Macabeus, que Sim. são, acho que, 1º e 2º Macabeus. Esses são o que a gente chamou de livros apócrifos, né? Na Bíblia, que a gente chama de Bíblia Católica, tem esses livros a mais, que foram enxertados pela Igreja Católica, mas que não estão no cânon bíblico. São esses que eu falei que entram em contradição com o texto bíblico, né?
Muito bem, a confiabilidade histórica da Bíblia, a arqueologia já tem provado que a Bíblia é arqueologicamente, historicamente válida, né? E eu aconselho você a assistir os programas do Dr. Rodrigo Silva, ele fala muito sobre isso, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de achados históricos que vão comprovar o texto bíblico, e eu vou correr um pouquinho mais aqui, eu quero chegar no sétimo, nas 7 evidências, tá bom? A quarta evidência para a gente crer na Bíblia é a confiabilidade profética. Você tem ali várias profecias que são muito confiáveis. Por exemplo, eu coloquei essa imagem das moedas aqui, porque matematicamente a possibilidade de todas as profecias sobre Jesus do Antigo Testamento se cumprirem por coincidência na vida de uma pessoa é mais ou menos assim, uma sala cheia de moedas, uma moeda marcada, misturada com as outras, e um cego encontrar de primeira vez aquela moeda. É matematicamente impossível que as coisas tenham acontecido por coincidência na vida de Cristo. Tem que ser profecia. Daniel capítulo 2 também, que conta a história da humanidade. Quando Daniel capítulo 2 foi escrito, estava na Babilônia a cabeça. Mas as outras partes da estátua todas se cumpriram. Medopérsia, Grécia, Roma, reinos divididos. A Bíblia previu aquilo e se cumpriu à risca. Isso é impressionante. A confiabilidade científica tem alguns dados científicos, como o ciclo hidrológico, por exemplo, como as correntes de ventos, tudo isso é mencionado na Bíblia, né? Sexta, a confiabilidade teológica e espiritual, né? A unidade que eu falei para vocês, né? Um tempo tão grande, tantos autores, mas de Gênesis a Apocalipse você tem uma unidade na Bíblia. Todo mundo fala da mesma história, a história da redenção. E sétimo, a experiência espiritual e o testemunho do Espírito Santo. Você não vai encontrar nenhum livro que lido transforme a vida das pessoas. Deixa eu falar para você aqui. Você pode ler qualquer livro de filosofia. Eu gosto muito de estudar filosofia. Você pode ler os livros de quem você quiser, do Nietzsche, do Rousseau, de qualquer, do Platão, do Aristóteles. Você pode ler qualquer um deles. Eles vão te informar, mas eles não vão te transformar. Você pode entrar em contato com livros de matemática, com livros de ciências sociais. Você pode entrar em contato com diversos livros, mas esses livros te informam, mas não te transformam. Agora você vai encontrar diversas histórias de pessoas que entraram em contato com a Bíblia e tiveram a vida transformada. Você conhece alguém assim? Eu poderia passar aqui mais muitos minutos contando para você a história de pessoas que eram viciadas em bebida, viciadas em droga, pessoas que tinham uma vida promíscua, pessoas que tinham vidas que estavam completamente contra aquilo que a Bíblia falava, entraram em contato com a Bíblia e tiveram a vida transformada. Se você acompanha a Novo Tempo, você encontra diversas histórias dessas. Sabe por quê? Porque a maior prova de que a Bíblia é um livro confiável é que ao entrar em contato com ela, se a pessoa abrir o seu coração, Jesus vai fazer a transformação. Não tem a possibilidade de você entrar em contato sincero com a palavra de Deus e continuar afundado no pecado. Não tem. Porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é o poder dele para transformar vidas. Eu gostaria que você entregasse sua vida a Jesus e se submetesse à palavra de Deus enquanto você ouve o hino que será cantado agora. Razão do meu viver,
Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você sabe o que é o Evangelho de Deus, a palavra? É o poder dele. Um poder que perdoa e um poder que transforma. Sim, a graça de Deus, a mesma graça que perdoa, transforma. E nós estamos aqui, ao longo dessa temporada, para entregar a vida a esse Deus que quer nos transformar. E amigos, todos nós precisamos de transformação em algum ponto da nossa vida. Nenhum de nós chegou no ideal ainda. E como é que Deus trabalha em nós? Deus trabalha em nós a partir daquilo que a gente encontra na palavra de Deus. Então, um compromisso nosso aqui, a partir das próximas semanas, nós vamos ver verdades bíblicas e cheguemos aqui submetidos a elas, dispostos a segui-las. Você de casa também, siga a Bíblia. E eu quero orar agora por você e por mim. Senhor Deus, nos ajuda a nos submetermos à Tua Palavra, Senhor. Se a Tua Palavra nos ensinar alguma coisa, que nós sigamos sem discutir. Nós queremos isso, Senhor Deus, porque compreendemos que a Tua Palavra é o que há de melhor para a nossa vida. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor, e nos ajuda a sermos submissos a ela. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.